Jornal, muito boa noite. E avançamos agora para o comentário habitual às sextas-feiras neste último jornal. São meus convidados Eduardo Teixeira, deputado do PSD, e Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Começamos precisamente com este tema. Cumpre-se uma semana da greve dos pilotos da TAP. Eduardo Teixeira, comece por si. Pedro Passos Coelho dizia esta sexta-feira que a TAP vai ser privatizada e que não cede. Do outro lado deste braço de ferro temos os pilotos que prometem não baixar os braços e até avançar já com novas formas de luta depois desta paralisação. Até quando vai aguentar a TAP com este braço de ferro? Boa noite. De facto, continuo a dizer que é algo que é incompreensível. Nós estamos a falar de uma importante empresa e penso que chocou o Portugal inteiro hoje as palavras deste porta-voz do nome Santinho, que falava em infligir um dano na empresa de 30 milhões de euros e que se estima que nestes mais 2 dias sejam mais 5 milhões, ou seja, que chega a 35 milhões de euros. Bem, se os próprios trabalhadores de uma empresa como é a TAP estão a fazer a greve, em primeiro lugar o objetivo que põe em cima da mesa é infligir um dano, é desvalorizar a empresa, é criar um problema ainda maior do ponto de vista financeiro à empresa, bem, eu acho que isto é gravíssimo. Ninguém pode estar de acordo em alguém que é parte importante, porque são os seus postos de trabalho que estão também em causa, são os pilotos. Os continuam a afirmar que a suspensão da greve está nas mãos do Governo. A suspensão da greve está nas mãos do Governo, não sei porque é que eles dizem isso. Porque eles próprios admitem e querem a privatização, até querem uma fatia importante de 20% da privatização daquela empresa. Portanto, se o Governo, os partidos, desde há muitos anos, não é um problema de agora, se fala da necessidade de privatizar a TAP, os próprios pilotos querem uma fatia desta privatização. Bem, com gestores deste tipo, que hoje admitem que o principal objetivo desta greve é chegar a 35 milhões de euros, já estimam mais 5 milhões, bem, nós estamos a falar de quase 4 milhões, são 8 dias, 4, 8, 4, 32, quase 4 milhões por dia, e estimam ainda mais 5 milhões de prejuízos e que a empresa tem que assumir estes prejuízos. É algo que é gravíssimo, não só o valor patrimonial da empresa que é desvalorizado, mas também a sustentabilidade financeira da própria empresa. Bem, então entendamos quanto a esta questão. Se o objetivo é desvalorizar para depois que a empresa não tenha nenhum tipo de interessado, estão a criar um problema gravíssimo à empresa, porque eles próprios admitem e querem a privatização. Portanto, eu não sei onde é que o Governo poderá dizer mais do que a palavra cumprir e a palavra dar sequência. E bem, isto nós sabemos, hoje o líder do Partido Socialista, dentro da sua campanha eleitoralista que já está, e para não está a pensar no país, está a pensar no que vai dizendo pela rama e não concretizando muito, hoje já dizia que admite a privatização, mas de valor inferior aos 50%. Isto é eleitoralista, porque nós sabemos qual era a posição do mesmo partido do qual António Costa é secretário-geral na época que era governo, e que admitiu a privatização a 100%. Nós não queremos ir a 100%. Nós queremos que aquela empresa encontre uma parceria, encontre financiamento, que não seja financiamento do Estado, porque também não pode. A Comissão Europeia não permite que o Estado injete mais dinheiro naquela empresa, e o que os pilotos estão a fazer é um crime quase lesa pátria à empresa, mas estão a prejudicar também os portugueses e o fluxo de passageiros da empresa. Mota. Lá vai o PS, mudando a opinião a sabor do vento, porque António Costa fez parte de um governo que defendia a privatização a 100%. Nós já falamos sobre isso. É preciso ter memória e a situação é delicada. Sabemos todos de que, e estamos de acordo com a situação dos governo Sócrates, ele já não era ministro. Não, mas precisamente foi nessa altura que se pôs a questão da TAP, e não vivo António Costa, mesmo sendo Presidente da Câmara, da
capital de Lisboa, viu agora a defender as taxas e as taxinhas. E, portanto, isto também tem a ver com a aviação civil. Mas isso foi recentemente. Mas, na época, era dirigente do Partido Socialista. E o Partido Socialista é que suportava o governo. E tinha um papel importante na decisão, porque foi o número 2, antes de ser Presidente de Câmara, foi o número 2 de José Sócrates e que teve um papel importante na política económica, com certeza, nos desígnios do país, que nos levaram à situação dramática que o país viveu em 2011. Portanto, António Costa será também julgado. Por isso, com certeza, os portugueses não estão desatentos. E, portanto, vai, nesta política de casos e casinhos, taxas e taxinhas, vai mudando a sua opinião ao sabor do vento. Mas não é sério vir agora, sabendo que temos um problema grave, que deriva de uma classe profissional que está de forma irresponsável a pôr em causa uma empresa tão estratégica como é a TAP e, por consequência, dezenas ou centenas de milhares de portugueses que necessitam daquele meio de transporte, vir agora dar uma meia cravo, outra na ferradura, porque quando se tem essa polémica em cima da mesa, que tem que se ter uma postura muito forte. Aliás, eu acho que os pilotos estão absolutamente divididos. Neste momento o sindicato está a perder sócios. O dito consultor que ganhava à custa dos pilotos e à custa da classe também já prescindiu. De que remédio, não é? Toda a gente ficou chocada com aquela notícia que estava escondida por trás daquele sindicato. Mas penso que não é politicamente sério introduzir novamente esta questão para dizer que o Partido Socialista faria de forma diferente, ou seja, que cederia. Bem, mas o Partido Socialista, como habitou o país a ceder em determinadas matérias em prol não do interesse e do desígnio nacional, mas sim em prol de questões eleitoralistas, se calhar aqui está alguma das questões que levou o país, alguma das razões que levou o país à situação que viveu. Esta vontade imediata de privatização, já não vamos para os acionários e coisas desse género. Pensaram assim, será que ele quer que o Estado fique com 80%, portanto ele defende agora o seu partido, porque ele é só o porta-voz do partido, portanto é o Partido Socialista que defende, e portanto o Partido Socialista no passado defendeu outra coisa. E neste momento não foi o Partido Socialista, foi ministro do governo do Partido Socialista. Desculpa, o partido suporta um governo. Foi o ministro, e portanto foi um governo que defendeu das obras públicas, que tem hierarquias, portanto com certeza que não fala, não foi desmentido na época, e há muito debate em relação a essa matéria. Mas será que os portugueses pensaram que António Costa estava a ceder aos pilotos, a dizer que o Estado ficava com 80% e os pilotos ficavam com os 20% que queriam? Isso seria um absoluto disparate, e é assim que os portugueses saberão no futuro que este António Costa não será líder de um país, porque com estas cedências aos pilotos, por exemplo, dando estas palavras simpáticas, eu acho que isto é... Eduardo, estás a extrapolar, ele nunca em nenhuma circunstância disse que cederia aos pilotos, isso apenas considerava estratégico. Ser nesta altura em que é preciso firmeza perante não uma classe, mas alguns pilotos que estão a fazer uma luta em nome de uma classe que não é o que a classe que com certeza quer, porque já considero que não é representativa. Até porque 70% dos voos continuam a sair do aeroporto. António Costa também insinuou esta sexta-feira que o Governo diz mesmo, um dia vai-se perceber porque é que esta legislatura foi esticada para este Governo, à última da hora, poder fazer tudo aquilo que em desespero está a procurar fazer. Portanto, insinua que o Governo se mantém em funções neste momento para que se possa privatizar a TAP. Pois, lá está. António Costa fala sempre pela rama, e fala pela rama muitas vezes sem ter suporte nenhum legal, e todos sabemos, estamos na política, e Manuel Mota poderá confirmar isso, e penso que todos os portugueses também o saberão, as eleições legislativas têm um tempo para serem realizadas. E esse tempo é entre finais de setembro e início de outubro. Não há aqui esticar de nada, nem por ninguém, ou seja, pelo Presidente da República. É absolutamente lamentável que não se ponha nada em cima da mesa, nem se concretize nada do que quer dizer por trás dessas palavras, quando nem sequer se aplica a situação de se estar a esticar absolutamente nada. O Governo foi eleito para governar, todos sabiam, até ou setembro, outubro de 2015. Portanto, não compreendo, sinceramente, Carla, estas palavras de António Costa. Eu acho que ele começa... as sondagens não vão dizendo, mas nem sequer hoje podemos invocar muitas sondagens, porque vai prevalecendo o que se passou ainda ontem em Inglaterra e, portanto, no Reino Unido, e é uma situação que António Costa hoje lhe deve ter pesado bastante pela direita
se ter afirmado naquele país, ou reafirmado. O facto é que é um desaire as suas palavras, porque nem sequer tem um pingo, nem um mínimo de verdade. Não há nenhum esticado de mandato. Os portugueses todos sabiam, e há um calendário que é, no fundo, constitucional, é de lei, que existe e tem que ser cumprido. Comentamos também este alerta do Fundo Monetário Internacional. Eduardo Teixeira, como é que olha este aviso do Fundo Monetário Internacional? Bem, em primeiro lugar é preciso também esclarecer que isto é só e apenas um relatório anual, ou seja, isto já não é nenhuma avaliação feita pela Troika em que, não graças a Deus, mas graças aos portugueses e ao esforço de diretriz também do Governo, conseguimos ultrapassar. E, portanto, o relatório também é elogioso neste exemplo que Portugal tem sido. Portugal é, neste momento, um país com uma governação de sucesso de forma externa e que é apreciada internacionalmente. Mas o FMI aponta aqui algumas questões que é preciso também termos memória do esforço que os portugueses fizeram e desta forma intransigente de governar, sabendo que se tem um rumo a cumprir. Nos últimos 5 anos, a despesa primária de Portugal diminuiu tão só 11,4 mil milhões de euros. 11,4 mil milhões de euros. E, portanto, o FMI, quando sabe que já se cortou e muito no funcionamento do Estado, principalmente nos gastos públicos, os gastos públicos diminuíram e muito, nós deixamos de fazer aquela velha fórmula socialista que é duplicar e triplicar infraestruturas. E, portanto, não é o Estado que está a consumir. O Estado, anualmente, em todos os anos, apesar do crescimento da economia no global, o Estado está a regredir o seu investimento. Precisamente porque há mais de 10 mil milhões de esforço do Estado e que tem, com certeza, repercussões nos portugueses e na economia. Agora, e o FMI, ainda bem que Portugal também tomou uma segunda decisão, e é bom aqui realçar, em fevereiro passado, tomou uma decisão de reembolsar 14 mil milhões de euros ao FMI. E o FMI está, com certeza, preocupado, como todos estamos, em continuar um caminho em que o país passe a ser um país com balança comercial positiva, que já o é. Nos últimos 150 anos só tinha acontecido 2 vezes, ou melhor, nos últimos 120, peço desculpa, que já dá passos no consumo privado, apesar do consumo público regredir, o consumo privado a aumentar. Sim, mas mesmo assim, Eduardo Teixeira, a taxa de desemprego no primeiro trimestre deste ano agravou-se. Carlos, mas eu queria, a tendência de descida reverteu-se novamente e aumentou. A taxa de desemprego neste momento está nos 13,7%. Mas temos que perceber se aumentou face a um mês, ou face a um ciclo, ou face ao início deste período da Troika. E, portanto, a taxa de desemprego neste momento já é inferior a 2011, ponto número 1. A taxa de desemprego é inferior em 4 pontos percentuais face ao pico da crise em 2013, ou seja, está a regredir. E há aqui um dado muito positivo que esta semana eu queria aqui dar como fator positivo. O Eurostat lançou em relação à taxa de emprego da União Europeia de todos os países. Portugal registrou a segunda maior subida em 2014, a seguir à Hungria, que teve 3,8% de crescimento. Portugal teve mais 2,2%, ou seja, 69%. A média da União Europeia ainda há um caminho a percorrer. A média da União Europeia são 69,2% da população entre 20 e 64 anos está em pleno emprego. Portugal, apesar de ter crescido mais 2,2 pontos, não é um crescimento de 2,2, é mais 2,2, tem uma taxa de emprego de 67,6 e é o segundo maior crescimento na União Europeia. O que eu acho isto muito relevante. Estamos a falar de emprego efetivo criado, mais 2,2% dos portugueses têm emprego e aproxima-se a passos largos, está apenas a uma diferença de 1,6 da média da União Europeia. São quase 70% dos portugueses. E o desemprego está, de facto, a baixar, é inferior a 2011. Vou-lhe voltar a repetir estes números, que eu acho que é importante realçá-los. Nós tínhamos 706 mil desempregados em 2011, hoje temos 692 mil desempregados, porque temos mais pessoas empregadas. São estes 2% de população ativa mais, que eu acho que é muito importante realçar, porque estamos a falar de população entre 20 e 64 anos e não estamos a falar em situações de encontrar aqui justificativos. Há, de facto, maior emprego criado. E é por isso que o novo... estatísticas, mas depois há também, deputado Manuel Mota, fica por aqui o comentário. Na próxima sexta-feira voltamos a encontrar para a habitual conversa e a análise dos temas que marcam a atualidade. Deputado Manuel Mota e deputado Eduardo Teixeira, muito obrigada pela presença neste último jornal.